Uma linda e verdejante vida, você uma linda e maravilhosa vida. Hoje, terça-feira, dia da gente falar sobre runas. E a gente já está quase chegando no final do terceiro Aether. Quer dizer, estamos chegando no terceiro Aether e vamos para as finalizações, né? O que é o Aether? O Aether é a família das runas. São 3 famílias, cada um contando um tipo de história e cada um tendo uma divindade patrona. Nós chegamos, nós chegamos à primeira divindade, a primeira runa do terceiro Aether, que é a runa Tiwas. Runa Tiwas, que é essa aqui, o Ting, ou Til, ela representa uma espada, tá? Eu sei, você está olhando para isso aí, não parece uma espada. Mas se eu substituir essa imagem por essa outra imagem aqui, você vai ver que esta runa, ela lembra sim uma espada. Então, a runa Tiwas, ela se refere ao deus Tyr. E o deus Tyr se refere a ele como sendo o deus da justiça, um deus guerreiro, um deus bravo, e também é conhecido como o deus Maneta. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o Tyr. Ele é Maneta porque o que acontece? Vou contar a historinha para vocês entenderem e o contexto da runa. Loki, tenho certeza, Loki você sabe quem que é. Loki, ele na mitologia nórdica, no mito nórdico, ele não é essa coisa que a gente vê nos filmes da Marvel, não. Ele é muito mais ardiloso, muito mais trapaceiro. E uma das trapaças dele é a trapaça em relação aos filhos dele. Os filhos dele não são convencionais. Então, ele é pai do cavalo Sleipnir, que a gente vai falar mais pra frente, que é o cavalo de Odin, o cavalo de 8 patas. Ele é pai de Yugudahar, a serpente do mundo. Essa serpente, ele aparece no filme... Deixa eu ver. Se eu não me engano, ela aparece no filme Thor Ragnarok. É uma serpente enorme. E se você jogou God of War, ela também aparece quando o Kratos ele vai tá subindo a montanha, então ele precisa de algumas informações. E Yugudahar ele vai crescendo ele vai crescendo tanto ao ponto de cobrir o mundo. Ele vai comendo muito ao ponto de cobrir o mundo. E aí ele também tem outros filhos. Um desses filhos é Fenris. Fenris, você já deve, talvez você tenha ouvido falar desse nome, mas Fenris é um lobo. Ele é irmão do Yugudahar, ele é irmão da Sleipnir e ele é irmão de Hela. Hela é filha de Loki, tá? É diferente, como eu falei, é diferente do filme. E o problema é que Fenris tinha uma fome insaciável. E ele foi previsto por Odin, através do Oráculo das Runas e por outros oráculos, que Fenris seria um dos causadores do Ragnarok, que realmente é. E aí, para poder colocar uma coleira em Fenris, porque Fenris ele era extremamente agressivo e consumia tudo que vinha pela frente, tinha que ter muita coragem para poder chegar perto do lobo, porque o lobo já estava gigantesco, né? E para poder fazer com que ele aceitasse ser colocado à corrente. E aí, a maioria dos deuses não quis, porque sabia da ferocidade de Fenris e sabia que Fenris ia destroçar eles. Então, Tyr, mostrando a sua bravura, foi lá e enfiou a mão dentro da boca do lobo. Enfiou a mão dentro da boca do lobo. O lobo, obviamente, fechou a boca nele, enquanto ele estava segurando o lobo por dentro, foram colocar a corrente no Fenris. E, por fim, o Fenris, obviamente, percebeu a trapaça e arrancou o braço do Tyr. Então, o Tyr é considerado o deus Maneta por conta disso, porque ele deu o seu braço para que o lobo fosse aprisionado. No fim dos tempos, né, lá no Ragnarok, e aí no fim dos tempos, no Ragnarok, essas correntes serão arrebentadas, os filhos de Fenris, o Fimbulwinter, ele vai comer o sol e aí começa todo um cataclisma que depois eu conto para vocês sobre o Ragnarok.
Mas o importante é isso. O Tyr, ele é um deus justo, um deus guerreiro e um deus da bravura. Ele inflige no coração das pessoas a vitória. Então a runa dele, que é essa runa que é uma espada, ela é uma runa de vitória, uma runa de justiça. Então quando ela sai no jogo, normalmente ela está falando sobre campanhas vitoriosas, sobre a força do guerreiro, sobre a certeza da vitória. Às vezes, quando ela vem ao contrário, ela está falando assim: olha, é importante dar um recuo, é preciso recuar. Às vezes é preciso não ter atitudes bélicas. O que são atitudes bélicas? Atitudes de ir para cima, guerrear e tudo mais. Às vezes é preciso que haja um pouco mais de estratégia. Então, quando ela está invertida, não quer dizer que a pessoa vai perder a guerra, não. Significa que talvez precise de mais estratégia, menos ação de combate. Então, essa runa, ela fala a respeito da justiça, é uma runa de justiça, é uma runa de bravura, de coragem, ela representa o guerreiro físico. Tá? Existe a runa do guerreiro espiritual, que é o Ig, ou Igias, que a gente já falou anteriormente, que é a runa que representa a semente. Ela representa o guerreiro espiritual. Essa runa aqui representa o guerreiro físico, o guerreiro enquanto um lutador, né? Ela também, por alguns, se eu não me engano, a gente vê essa runa se vocês entrarem no Pinterest ou se vocês assistirem alguns filmes de Vikings, vocês vão ver essa runa aqui, porque ela representa a espada de Tyr, mas ela representa a espada, e ela também representa a bravura, a coragem, o ideal do guerreiro, sobre tudo. Obviamente, se você combinar essa runa aqui, que é a runa do guerreiro, com a runa Urus, que é a segunda runa do Futhark, que a gente já fez um vídeo para trás, você tem aquilo que a gente chama de de guerreiro berserker, que é aquele guerreiro que é um guerreiro abençoado por Odin, mas que ele entra numa fúria destrutiva em nome da fé de Odin, em nome da fé guerreira. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like. Se você quiser saber um pouco mais dos seus caminhos através da sabedoria de Odin, meu contato está aqui embaixo. Entre em contato e a gente abre as runas para você. Beijo maravilhoso e que Odin vos abençoe.